Salam aleikum. Boa tarde a todos, boa noite, bom dia. Seja bem-vindo a este canal, a verdadeira religião de Deus, monoteísmo racionalista. Vamos dar continuidade ao nosso estudo primeiro, fizemos agora há pouco, sobre as profecias foram manipuladas. Então nós paramos aqui neste parágrafo do Ezequiel, terceiro templo, símbolo ou projeto literal. O significado espiritual da visão. O que a tradição judaica ensina é que a visão de Ezequiel representa a presença restaurada de Hashem entre o povo, como em Ezequiel 43:7. Este é o lugar do meu trono, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Segundo, uma nova pureza espiritual e moral, com sacerdócio mais restrito, fronteiras redimensionadas e a tribo de Levi restaurada. Terceiro, um realinhamento cósmico e social, na qual cada tribo tem o seu lugar e a Torá volta a ser o centro da vida nacional. Zohar e Kabbalah interpretam esse templo como reflexo do Beit Hamikdash Shel Marlah, santuário celestial. Ou seja, o que Ezequiel vê é um ideal espiritual que ainda não se concretizou fisicamente, mas que se revela com possibilidade do mundo vindouro, Olam Rabá. As releituras literalistas e apocalípticas, correntes cristãs apocalípticas, especialmente em termos modernos, passaram a tratar a visão de Ezequiel como um cronograma de reconstrução literal e imediata do templo em Jerusalém, às vezes com implicações políticas e militares. Essa leitura ignora o contexto. Primeiro, Ezequiel estava no exílio. Segundo, a visão surge sem ordem divina de construção imediata. Terceiro, o próprio segundo templo não conseguiu esse modelo, não seguiu esse modelo. Quarto, nenhuma geração rabínica autorizou a construção com base nesse texto. A visão do terceiro templo em Ezequiel não é um plano de engenharia, mas uma expressão da esperança escatológica de Israel. Um mundo purificado, onde Hashem habita entre seu povo, onde a ordem divina e social é restaurada e onde a santidade volta a ser o centro da vida. Transformar isso em um projeto político ou messiânico literal é perder o coração da visão, até chuvar o Tikkun e a presença de Hashem como fonte da verdadeira reconstrução. Jeremias 31 e a nova aliança, promessa judaica ou fundamento cristão? Essas passagens mais citadas por correntes cristãs para justificar a ruptura com a Torá e com o povo de Israel, destaca-se Jeremias 31, 31 a 34. O famoso trecho que anuncia uma nova aliança. Esse texto foi central para a teologia cristã paulina, servindo como justificativa para o surgimento do Novo Testamento e da substituição do pacto sinaítico. Mas o que Jeremias realmente disse? E talvez mais importante, para quem ele disse isso? Para quem ele disse isso? A nova aliança em Jeremias 31, 31 a 34. Eis que dias virão, diz Hashem, em que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O texto completo apresenta uma mensagem de restauração. A promessa é que, no futuro, o mesmo Deus que tirou Israel do Egito firmará uma nova relação com seu povo, onde a Torá será gravada no coração
e o conhecimento de Hashem será universal entre os judeus. A visão judaica, continuidade, não substituição. A tradição judaica entende esse trecho não como anulação da Torá, mas como renovação da aliança eterna em um nível mais profundo, interno e espiritual. O versículo diz claramente: farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ou seja, a nova aliança não é com outro povo, nem com uma nova religião. Ela não anula a Torá, a interioriza. Comentários de Rashi. Será uma aliança nova, não quanto ao conteúdo, mas quanto ao coração do povo, que será transformado para cumpri-la com amor e verdade. O Midrash e os sábios. O Midrash Rabbah ensina que, na era da redenção, Israel renovará seu compromisso com a Torá de forma espontânea e profunda, sem necessidade de coerção. A nova aliança será, portanto, com o mesmo povo, com os mesmos mandamentos, mas com uma nova disposição espiritual mais elevada e sincera. A releitura cristã, nova religião e novo povo. O cristianismo primitivo, especialmente através das cartas de Paulo, reinterpretou essa nova aliança com o nascimento de um novo pacto, com uma nova lei e um novo povo. Essa teologia passou a ensinar que a Torá foi abolida, Israel foi substituído pela igreja, a fé em Yeshua substituiu os mandamentos. Esse uso de Jeremias 31 é problemático por 3 razões. Primeiro, desconsidera o destinatário explícito da profecia Israel e Judá. Ignora a promessa de continuidade da Torá com base da aliança. Terceiro, desconecta a redenção futura e restauração nacional de Israel, fazendo da fé individual o único critério de inclusão. A nova aliança já começou? O judaísmo ensina que essa nova aliança ainda não se cumpriu plenamente. Ela faz parte das promessas messiânicas futuras? Quando? Todo Israel será reunido, o Mashiach governará com justiça, a Torá vivida com integridade espiritual. Rambam, no final da sua obra, Mishneh Torah, afirma que na era messiânica, a observância da Torá será plena e iluminada por uma nova compreensão, mas nunca revogada. Jeremias 31 não é o nascimento de uma nova religião, é a promessa da renovação da alma de Israel dentro da mesma aliança, da mesma Torá e do mesmo povo. Ler esse texto com olhos gentílicos e desligado da história de Israel é desviar sua intenção mais pura. Que o conhecimento de Hashem enche a terra e que a Torá deixe de ser letra para se tornar coração. A profecia como literatura de resistência, contexto, crise e esperança. Se quiser compreender com fidelidade as profecias bíblicas, precisamos começar reconhecendo que elas realmente eram discurso de resistência, denúncia de injustiças e convites a techuvá, retorno a Hashem. Diante de crises nacionais, não previsões cósmicas, nem códigos secretos. Os profetas não falaram do céu para a terra, mas da terra para a terra, com os olhos voltados para Hashem. A realidade dos profetas, rebeldia sagrada. Os profetas não eram mágicos, futuristas ou médiums. Eles eram, nas palavras do Rabi Abraham Joshua Heschel, homens que viam o mundo com olhos de Deus e choravam com o coração de Deus. Falavam com compaixão e indignação, compaixão, condenavam corrupção dos líderes, idolatria espiritual e moral, opressão aos pobres, hipocrisia religiosa. Amós 5, 21, 24 é um exemplo claro. Odeio, desprezo as vossas festas,
Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Profecias como arma contra o sistema. Os profetas não eram parte da elite. Eles eram frequentemente marginalizados, ameaçados, perseguidos. Por quê? Porque eles falavam contra os reis, contra os sacerdotes corrompidos, contra os falsos profetas a serviço do poder. Por isso, o Tanak nos mostra homens como Jeremias, acusado de traição e lançado em uma cisterna. Ezequiel, que come rolos amargos e profetiza exílios. Miqueias, que confronta os falsos confortos da elite religiosa. A profecia nesse contexto é literatura de denúncia, coragem, esperança realista. O Talmud sobre os profetas. O Talmud, Megilá 14a, afirma: houve 48 profetas e 7 profecias que profetizaram para Israel, e nenhum deles retirou ou acrescentou a Torá, exceto encorajar o povo a techuvá, arrependimento. Ou seja, a missão dos profetas não era fundar novas religiões, mas chamar Israel de volta à fidelidade ao pacto com o Eterno. O erro da cristalização escatológica. Quando os sistemas posteriores cristalizaram a profecia em fórmulas apocalípticas, doutrinas exclusivistas, cronologias do fim do mundo, perdem um foco essencial, a transformação ética e espiritual aqui e agora. A leitura correta da profecia, segundo a tradição judaica, deve sempre nos perguntar: o que Hashem está pedindo de mim hoje? Onde há injustiça que eu estou ignorando? Como posso reconstruir meu vínculo com a Torá e com o povo? A profecia hebraica e a consciência moral de Israel. Ela fala de política, de sociedade, de espiritualidade, mas sempre com os pés no chão e o coração em Hashem. Historicizar a profecia não é diminuí-la, é devolvê-la ao seu solo, ao seu tempo, ao seu povo, à sua missão sagrada. Que, ao estudarmos profetas, não busquemos prever o futuro, mas sim reconstruir o presente à luz da justiça, da verdade e da fidelidade ao Eterno. Profecias pós-fato, a destruição do templo e os escritos do Novo Testamento. Entre as supostas profecias mais citadas nas tradições cristãs está de que Jesus teria predito com precisão a destruição do segundo templo em Jerusalém. Evento de fato aconteceu no ano 70 da era cristã, sob o comando romano de Tito. Não ficará pedra sobre pedra. Evangelho de Marcos 13:2, Mateus 24:2, Lucas 21:6. Mas será que esses textos são mesmo proféticos? Ou seriam narrativas construídas após o evento, com o objetivo de legitimar teologicamente o rompimento com o templo, com a liderança judaica e com o próprio judaísmo? Quando foram escritos os evangelhos, a maioria dos estudiosos, inclusive entre eruditos cristãos, reconhece que os evangelhos foram escritos depois da destruição do templo. Marcos, entre 70 e 75 da era cristã. Mateus e Lucas, entre 80 e 90 da era cristã. João, depois de 90 da era cristã. Isso significa que os textos que falam da destruição do templo foram redigidos após ela já ter acontecido. Isto é, o que a crítica histórica chama de vaticínio ex evento, profecia escrita depois do fato.
moldada para parecer predição. A função teológica da profecia. Ao apresentar Jesus como alguém que previa a destruição do templo, os autores dos evangelhos validam a sua autoridade profética, justificam o abandono do sistema de sacrifícios e do sacerdócio, apontam para uma nova casa espiritual, a comunidade cristã, como substituta do templo de Jerusalém. Essa releitura cumpre uma função clara: romper com o judaísmo e criar uma teologia substitutiva, afirmando que o novo pacto se iniciou porque o anterior foi julgado e destruído, comparando com o Tanakh e a literatura judaica. No Tanakh, profecias sobre a destruição são sempre acompanhadas de um chamado a Techuvá, retorno. Os profetas não desejavam a ruína do templo, eles choravam por ela. Exemplo, Jeremias 7 denuncia os abusos cometidos no templo, mas clama por arrependimento. Ele não celebra a destruição, ele a lamenta. Em contraste com o Novo Testamento, apresenta a destruição como inevitável e merecida, reforçando o afastamento de Israel como povo eleito, e que entra em profundo conflito com a visão do judaísmo tradicional. A narrativa construída, o fim de um ciclo. Essas profecias do Novo Testamento não têm paralelo com o rigor da tradição profética hebraica. Elas não estão ancoradas em pactos, mitzvot ou no plano de Hashem revelado na Torá. Elas surgem para dar sentido teológico a um trauma nacional, mas com um propósito doutrinário, redefinir a aliança e deslocá-la para um novo centro, fora do judaísmo. Como tais, não são profecias, mas releituras históricas moldadas posteriormente. Chamar de profecia algo que foi escrito depois dos eventos é desonesto, como a definição profética da Torá. No judaísmo, o verdadeiro profeta é validado por sua fidelidade à Torá, Devarim 15, 13, de 1 a 4. Não contradiz aliança alguma, não busca criar uma nova religião ou romper com Israel. As supostas profecias do Novo Testamento são, na maioria, construções retroativas que se apropriam do trauma da destruição do templo para legitimar uma teologia separada em oposição ao pacto eterno entre Hashem e seu povo Israel. Muito bem, meus amados irmãos, aqui está a definição deste tema tão controverso que essas profecias messiânicas que os cristãos afirmam que foi falada para que Jesus viesse. Mas nós vemos aqui o verdadeiro sentido, a verdadeira verdade sobre esse tema, e que as profecias nada têm a ver com Jesus e com esse povo cristão de hoje. As profecias foram para o povo de Israel. A nova aliança e a nova aliança renovada é apenas para o povo de Israel e o povo de Judá, e não para cristão ou povo cristão de hoje em dia. Então isso é uma mentira deslavada que o cristianismo inventou para legitimar essa falsa religião que está aí hoje, proclamando, dizendo que é a verdadeira religião de Deus, a igreja de Jesus é a verdadeira igreja de Deus. Nada a ver, nada a ver e nada a ver. Essa é a verdade, doa a quem doer. O povo de Deus é o povo de Israel, e nós somos o povo, aquele que quiser ser enxertado no meio desse povo, deverá se juntar
a esse povo a seus mandamentos e a aliança que o Eterno deu para esse povo. Assim nós estaremos juntos para esse povo reinar no mundo vindouro com a vinda do verdadeiro Mashiach. Porque esse Jesus que está aí não é definitivamente o Mashiach de Israel. Tá bom? Isso é religião de Paulo, cristianismo é inventado, o Paulo que inventou o cristianismo. Essa é a verdade, doa quem doer. Maiores detalhes, me procure no privado e nós conversaremos. Um abraço a todos, até uma próxima oportunidade, se assim o Eterno nos conceder. Até lá.